Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então depois de algum tempo estamos de volta, falando mais uma vez sobre a história da salvação. Agora nós estamos no ponto 4.1, a bondade de Deus em nos criar. Estamos falando, neste ponto 4 sobre a criação. Então falamos sobre a criação, falamos sobre a criação do homem, falamos agora, neste momento, sobre a bondade de Deus em nos criar. É claro que, inevitavelmente, nós já falamos, de alguma forma, desta bondade de Deus em nos criar, que é principalmente o amor. Mas, claro, dá para a gente abordar outras características, outros pontos. Por exemplo, Deus ele não precisaria ter nos criado, mas Ele quer nos dar existência. Como alguém que possui uma herança, alguém que é muito rico. Imagina você, alguém que é muito rico, que tem muitos bens e quer dar isto aos seus filhos, à sua descendência. Isso para nós nos parece que é a normalidade. E esta pessoa ela dá com muito prazer, com muita alegria, porque pode dar. Assim também é Deus, quer nos dar algo. Ele, em seu ser supremo, Ele quer nos dar a graça de participarmos do seu ser, então Ele nos dá. A começar, por exemplo, pela vida na cruz. Deus dá a vida dele mesmo na cruz por nós, morre na cruz por nós. Esta é uma demonstração clara desta bondade, deste amor divino. Mas ainda podemos pensar, claro, na existência propriamente dita, a vida em si. Poderíamos não existir, mas Deus nos preferiu em face da nossa não existência. Olha que bonito isso. Deus nos preferiu em face da nossa não existência. Poderíamos não existir, mas Deus preferiu que nós existíssemos. Nós não perderíamos nada se não existíssemos. Mas nós deixaríamos de ganhar muito, de ganhar tudo, na verdade. Este tudo é o próprio Deus. Deus também nos dá em sua bondade a sua presença real, por exemplo, na Eucaristia. Deus está substancialmente presente na Eucaristia, nos alimenta. Deus quer então que nós participemos de seu ser, quer que nós participemos de seu amor, da sua felicidade, da sua divindade, da sua liberdade. Por isso então que Ele nos cria, porque Ele é bom. Aquilo que Deus quer para mim e para você é o que há de mais perfeito e pleno que pode haver para a nossa vida. Aquilo que Deus quer para nós é o que de melhor há. Isso é fato, Deus quer nos dar o melhor. A gente muitas vezes que quer buscar algo que não é o nosso melhor. Por exemplo, pedimos para Deus certas coisas que Deus não vai nos atender, porque isso não vai nos salvar, isso não vai nos tornar pessoas melhores. Pelo contrário, isso pode danificar a nossa alma. E pensando no lado contrário, o demônio. Por que muitas pessoas buscam o satanismo, buscam a religião satânica, buscam o próprio demônio, fazem pactos? Porque ao contrário de Deus, o demônio dá tudo o que a gente quer. Olha que interessante isso. Por quê? Porque dando aquilo que a gente quer, nós estamos fazendo um pacto, claro, com Ele, e Ele está levando cada um de nós para a perdição. Aquele que busca o pecado, que busca Satanás, está sendo levado para a perdição. E infelizmente, muita gente tem buscado o demônio em tantas situações, e mesmo de forma bem clara, assim, o satanismo. Muitas igrejas satânicas estão surgindo nos Estados Unidos, por exemplo. E infelizmente, se a gente não cuidar, se nós não evangelizarmos, não anunciarmos Cristo, isso se tornará uma tendência, até mesmo aqui no nosso país, nas regiões que são cristãs. Por exemplo, em Turim, na cidade de Dom Bosco, um dos lugares mais satânicos que existe, com condomínios satânicos, enfim. Para outra hora este assunto. Mas Deus, em sua bondade, em sua boa vontade, nos preferiu em face da nossa não existência, como eu já disse.
Então aqui no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criastes todas as coisas e por Tua vontade é que existem e foram criadas. Pela vontade de Deus é que todas as coisas foram criadas. Catecismo número 299. A criação é querida por Deus como um dom dirigido ao homem. É querida por Deus como um dom, algo que é doado, algo que é dado, um dom dirigido ao homem, como uma herança que lhe é destinada e confiada. A criação é confiada e destinada a nós. Sermos gratos, então, por tamanha bondade, nos faz reconhecer a imensidão e o amor de Deus por nós, mesmo na nossa pequenez. O homem ele não possui, então, nada de bom, senão aquilo que Deus nos dá. É óbvio, tudo aquilo que nós possuímos é porque Deus primeiramente nos deu. E alcançar a plenitude do ser humano significa o quê? Aceitar aquilo que Deus nos dá. Nós já somos salvos. Jesus morreu na cruz por nós, deu a vida por nós. Todos são salvos, todos. Mas nós aceitamos esta salvação? Nós deixamos o próprio Cristo nos salvar de fato, concretizar a salvação? Ou nós negamos esta salvação que já nos é dada? Então perceba bem que Deus nos dá tudo. Tudo aquilo de bom que nós fazemos é porque Deus nos dá, nos concede, nos conduz, nos guia. E aquilo de ruim que nós fazemos é porque nós estamos negando a graça, negando a bondade de Deus. Olha que interessante, que nós estávamos falando da bondade de Deus em nos criar, que já é algo, que é claro. Deus nos cria por bondade, por amor. Mas esta bondade ela também se manifesta, ao longo da criação, na nossa vida. A bondade de Deus ela continua nos sustentando no ser. Deus cria. Ele cria, Ele dá o ser, dá a graça de participarmos do seu ser. Mas não só cria, Ele sustenta esta criação. Se Deus piscasse, se Deus dormisse, tudo acabaria. Ele está pensando em todas as coisas neste momento, sustentando estas coisas no ser, dando vida, permanecendo conosco. Muito, muito bacana isso, Deus, em sua bondade, quer dar o bem supremo a nós, e por isso nós nos tornamos raridade, nós nos tornamos únicos. Deus quer nos dar, em sua bondade, Ele quer nos dar o seu ser, quer que participemos de seu ser. Não por merecimento nosso, mas simplesmente por benignidade, por bondade divina. Assim, após dar a vida ao ser humano, Deus contemplou toda a sua obra, Voltamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Outra passagem das Escrituras, Salmo 144, versículo 9. O Senhor é bom para com todos e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. A bondade de Deus se estende a todos nós. Compreender a bondade de Deus em nos criar nos faz querer ser inteiramente dele. Porque se Ele nos cria e sustenta a nossa existência, Deus nos cria e sustenta a nossa existência, nós somos inevitavelmente sua pertença. Se Ele nos criou e Ele nos sustenta, nós pertencemos a Ele. Como qualquer criatura, desde do menor átomo, da menor plantinha, do mosquitinho, da formiguinha, até a maior das galáxias, a maior das estrelas. Tudo isso pertence a Deus e Deus sustenta. Tudo é de Deus. E ao saber disso, deve crescer em nós um desejo de permanecer com Deus, participar do seu ser por livre vontade nossa agora. Deus quer que participemos do seu ser. E nós queremos participar do ser de Deus? Fica este, então, o convite nesta catequese de hoje, nesta história da salvação que nós estamos trilhando, que queiramos participar do ser de Deus que em sua bondade nos deu a vida.